Gente, boa noite. Boa noite, pessoal que chegou. Todo mundo bem-vindos aqui ao nosso experimento de trocas, né? Que esse daqui é um grande experimento de trocas que a gente está fazendo. E falar da Monique, né? Assim, estou aqui na função de apresentar oficialmente a nossa convidada. Então, eu vou ler teu currículo, tá, Monique? Então, vamos lá. Técnica em Produção Cultural pelo SENAC, em parceria com a Secult4, graduada em Design Gráfico na Unicet, pós-graduada no MBA em Gestão Cultural do Instituto BSB, em parceria com a Universidade Vale do Acaraúva. Se tu achar muito grande, eu posso só pontuar algumas coisas na minha própria fala também, viu? Não, cara, é pequenininho, eu já leio rápido. Vamos lá. Produtora cultural e mídia-livrista, atuando desde 2011, assessora de projetos culturais do CCBJ 1920, diretora da empresa Souza Produções para Projetos Criativos, empresa associada à Propono Consultoria Cultural. Poetisa, solta uma poesia para a gente depois, tá? Então, aspirante à palhaçaria, solta uma palhaçada também, cinéfila de carteirinha, soma na construção de Encontro de Saraus do Ceará e da BIP, Bienal Itinerante de Poesias. Tem poemas nos livros Coletânea Ruma, Poemas de Sarau e Livro de Rua Poesia Circular. Bem-vinda, Monique. Muito grata por ter topado participar dessa nossa proposta, né? Lembrando a todo mundo que isso é um curso, né? É um curso mesmo, assim, e tal. Tem um certificado depois para quem participar de pelo menos uma das aulas. Os temas têm 2 professores, então a pessoa tem que assistir pelo menos uma, participar de uma experiência super bacana que a gente vai fazer no final sobre uma ideia de ação cultural, né? E lembrando que após a apresentação da Monique, a gente abre espaço para falas, dependendo da quantidade de pessoas, a gente faz uma regulada na fala, se estiver tranquilo, a pessoa pode falar mais um pouquinho, e que a gente tem uma enquete, né, de satisfação, que é tipo uma pesquisa que a gente faz, super simples, só uma pergunta, o que, é que a pessoa achou da aula, e que a resposta nessa enquete é a presença da pessoa, entendeu, gente? Então é importante, por favor, vocês responderem a essa enquete que a gente solta um pouquinho antes do final da aula. Monique, estamos juntas aqui, se precisar de alguma coisa, é só me chamar, a sala é sua. Massa, gente, boa noite. Eu vou apresentar aqui um slide para vocês, mas a critério mais de fazer links assim da minha fala, porque é muita informação para poder ficar lembrando, aí eu gosto sempre de me referenciar e tal, mas eu espero que seja bem massa a nossa conversa, vai ser mais na base do convite mesmo que a Selma me fez, de falar um pouco dessa temática dentro da minha experiência, né, dentro das minhas vivências. E aí eu vou colocar aqui um slide para vocês, mas é interessante também de qualquer coisa, vocês tiverem algum comentário, coloca aqui no chat, aí vocês vão me falando aí que a gente vai também, durante a aula, de repente, vendo alguma coisa pontual, né, que possa falar, de repente nem esperar para o final não, porque é mais uma conversa mesmo, né. Também vou fazer algumas inquietações aqui sobre algumas coisas que eu penso e queria dividir com vocês, para a gente também somar nesse meu conhecimento e vice-versa, né. Vou apresentar aqui, só um instante. Você comanda aí como é que vai ser, tá, Monique? E só para dizer o nome do tema de hoje é Gestão e Políticas Culturais, que eu não falei, né? Essa é a nossa temática hoje. Pronto. A Sama apresentou um pouco, falou algumas coisas que eu citei que eu acho muito importante, mas eu queria também estar falando para vocês que a minha experiência com produção cultural vem da necessidade de eu participar da parte de produção quanto artista também, né? Eu tinha uma banda que tocava em um festival chamado Festival Rock Sítio, e aí esse festival, ele era para bandas de garagem, né? Bandas que só tocavam no estúdio, independente de ter um tom já afinilado ou não. Era um espaço para você tocar fora do estúdio e levar a sua galera para curtir, né? E aí, mesmo assim, sendo um espaço bacana para bandas de garagem, bandas que estavam começando, era um pouco desorganizado, e aí eu fui atrás de saber quem organizava, mesmo sem saber organizar eventos, eu só sabia tocar baixo na época, e fui atrás. E aí minha experiência com produção cultural
né? Antes de gestão cultural, minha experiência em produção cultural começou por aí. Eu fui atrás de quem organizava para poder conseguir ajudar a organizar sem ganhar nada, ganhando só a vantagem de conseguir tocar no horário. Porque na época eu era até de menor e o pessoal ia embora e não me assistia porque não ficava no horário que era combinado, eu ficava sempre pro final, eu não, eu vou dar um jeito, e foi essa forma que eu consegui. Só que aos poucos eu fui pesquisando, na época eu conheci a galera da Rede Fora do Eixo, e consegui também aprender um pouco mais sobre comunicação e a parte de projetos, né? E aí fiquei mais apaixonada, mais encantada por esse outro lado, né? Por trás das câmeras, entre aspas. E aí minha experiência com produção cultural começou aí, e hoje eu toco mais em casa e sou produtora e gestora, né? Quando eu falo assim, começou com produção cultural, é porque tem a questão da produção cultural e gestão. Eu acho interessante, antes da gente começar a falar sobre gestão, a gente entrar nesse assunto, né, da diferença de um para outro. E aí eu coloco aqui tanto a questão de definições de o que é produção cultural, né, essas questões de festivais, músicas, peças de teatro, exposições, enfim, são eventos culturais ou projetos culturais, e o produtor cultural, ele se encaixa muito nessa linha de frente, né, de atuar e tudo mais. E já o gestor não, tem essa questão mais administrativa. Eu não estou lendo aqui exatamente o que está, mas vocês ficam à vontade de, eu estou colocando aqui para rolar e vocês lerem com calma um pouquinho. E tem essa questão de ser mais administrativo, né, a gestão cultural. Mas no mercado que a gente está hoje em dia, a gente, porventura, às vezes vai ser produtor e gestor e produtor, porque acaba que não dá tempo da gente fazer essas diferenciações muito tempo, né? Tem o plano ideal, né? Que seria assim. E essa tabela aqui, que tem as diferenças de ações para o produtor e gestor, quem me cedeu foi o Romulo Avelar, que inclusive está na minha indicação de referências de livros, o Avesso da Cena, eu pedi para ele para poder utilizar esse material de um curso que eu fiz, inclusive recentemente com ele na Vila das Artes, mas já tinha lido também esse livro que eu super indico para vocês, o Avesso da Cena, que ele fala essa questão, né, do artista, da produção de grupos, que no caso ele é produtor do grupo dele de teatro, muito bacana esse livro. Todos os cursos que eu participei sempre falam desse livro, então, assim, realmente é como se fosse uma espécie da Bíblia da produção cultural, da gestão cultural. Eu vou colocar também aqui um vídeo rapidozinho de um canal sobre produção cultural que eu sigo, que ela fala um pouco também sobre essas diferenças do produtor cultural e do gestor cultural. Mas que também queria levantar para vocês essa reflexão, né, de repente, quando a gente está trabalhando com um grupo, né, não é só você mesmo, o artista individual, tendo que ser o produtor e o gestor sozinho, quando a gente está trabalhando em um grupo, de repente a gente identificar as habilidades de cada um e conseguir dividir as tarefas, que aí talvez a gente consegue ter mais possibilidade de conseguir fazer mais coisas quando a gente consegue dividir as tarefas, né? E eu acho que com esse vídeo aqui vocês vão ter uma noção melhor. Eu vou interromper aqui, porque eu estava testando mais cedo e não estava rolando abrir pelo slide, ficava lento. Aí eu coloquei logo o vídeo na aba aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu estou falando rápido? Tá ok? Pode me dar um feedback? Tá tranquilo, pode seguir, viu? Tá ótimo. Massa. Show. Então, uma guia. O que é o Bitrix 24? Gerenciamento de tarefas gratuito, rastreamento. Alguns profissionais se dizem produtores e outros gestores. Alguns se dizem produtores quando deveriam dizer gestores. Mas qual a diferença mesmo? Fica comigo e vamos entender. Produtor produz e gestor gerencia.
Será que é só isso mesmo? Afinal, qual a diferença entre um e outro? Cuidar da produção de um produto cultural não é exatamente a mesma coisa que gerenciar um produto cultural. O produtor estará à frente do projeto fazendo ele acontecer. Ele gerencia a logística, ele cuida de todas as etapas e decide a melhor forma de fazer o espetáculo, a exposição ou o evento. Ele vai estar conversando o tempo todo com o gestor, com a direção, com o produtor executivo, com os artistas, com os fornecedores. Ele é quem coloca o circo em pé e é ele quem também desmonta o circo. Agora, se o produtor faz tudo isso, o que faz o gestor? Não é a mesma coisa? Não. O gestor gerencia, cuida da administração do projeto. Ele faz com que tudo o que precisa ser realizado de fato aconteça no papel. Ele cuida dos papéis, das autorizações, dos contratos, dos pagamentos. Ele vai conversar com todos os envolvidos, fornecedores, artistas, patrocinadores, para que todos tenham os documentos necessários assinados para que possam assumir as responsabilidades determinadas pela realização do projeto. É ele que vai ajudar o contador na prestação de contas. Ele vai conferir todos os documentos que são necessários para a execução do projeto. Ele administra as contas bancárias e pode se responsabilizar também por orientar os pagamentos de todos os envolvidos no projeto. Tanto o produtor como o gestor precisam estar afinados, eles precisam estar em sintonia. Eles conversam o tempo todo, porque um depende do outro para a realização das ações do projeto. O que acaba acontecendo é que muitas vezes, por não termos previsto no projeto, ou mesmo porque o projeto é muito pequeno e não justifica termos duas pessoas, o produtor e o gestor acabam incorporados numa única pessoa. É isso, conseguiu perceber a diferença? Você é um produtor ou um gestor? O que você executa nos projetos com os quais você se envolve? Eu gosto mais da gestão de projetos. Conta para mim as suas experiências como produtor ou como gestor. Gostou dessas informações? Deixa um like pra gente, isso ajuda na divulgação do canal. Se quer conversar com a gente, deixa aqui embaixo nos comentários ou manda um e-mail para dúvidas. Esse canal, pessoal, eu particularmente gosto muito, porque tem vários vídeos de dicas de editais, assuntos polêmicos do mercado cultural. Eu quis trazer também esse vídeo para apresentar também esse canal para vocês, porque eu acho que essa aula é mais uma troca de ideia, né, de experiência, e aí eu sou muito curiosa de ficar pesquisando assim as coisas, tanto é que se vocês verem a lista de referências que eu mandei, eu tentei enxugar ao máximo, mas acho que foi as coisas que eu mais achei que era interessante vocês verem. E nem tudo eu vou estar citando aqui, eu botei mesmo para vocês poderem ver em casa mesmo e tal. Tem vários vídeos, inclusive. Elaborando projetos sociais e culturais. E aí, partindo disso que a gente está falando, às vezes eu sinto que se a gente consegue fazer essa diferenciação, a gente tem mais tempo para poder analisar o projeto assim como um todo, né? E ver melhores alternativas, ver como é que a gente está fazendo, conseguir avaliar durante o processo. Mas quando a gente está ali na função de produtor e gestor, na mesma pessoa, a gente tem que pensar e executar. E acaba que não sobra muito tempo para você fazer essa avaliação, não sobra muito tempo para você decidir a melhor saída. Você decide a melhor saída, mas a mais rápida também, porque você é a pessoa que tem que ir executar. Você não tem uma outra pessoa na sua equipe que está ali focada em gerenciar, né? E aí é interessante a gente saber e ficar pensando, se possível, o que eu gostaria de ser dentro do meu grupo, produtor, gestor, essa parte mais burocrática, financeira, essa parte mais administrativa, é no meu perfil também ou não? Eu sou realmente ali de ir ao campo, eu preciso estar ali também alguém me orientando mais ou menos o que é que está rolando também, de outras coisas, para eu saber me guiar. Enfim, tem essas questões, né, que eu acho super válido a gente estar procurando, sempre refletir o que é que realmente a gente está a fim de fazer e tem essa habilidade, né, e trabalhar mais para a gente poder conseguir alcançar mais coisas dentro do que a gente gosta, né, que é a questão da arte, da cultura. E quando a gente fala assim, gestão, tem muita gente que pensa que gestão
é só voltado para o Estado, a prefeitura, órgãos públicos, mas não, tem a gestão de espaços, a gestão de coletivo, a gestão do próprio projeto, né? Então, é super válido a gente pensar nessa questão de o que seria gestão. E se, mesmo assim, que a gente seja a equipe, né? A Bombril, como a Ana Célia está falando aqui, mas a gente saber que tem as atividades que eu tenho que analisar quanto gestor ou gestora, e tem a atividade de produtor e produtora. Será que a gente consegue botar aqui e fazer um cronogramazinho separado para a gente ter essa mínima análise das coisas, né? O ideal seria isso. De repente, a gente começando a pensar estratégias, a gente consiga diminuir mais esses pequenos defeitos que ficam quando a gente acaba absorvendo muita demanda, mas que, infelizmente, na maioria das vezes é preciso. Mas se a gente tem essa visão de existe a gestão e a produção, a gente consegue, às vezes, ampliar um pouco o olhar, né? Boa noite, Ponto de Cultura, Jaguaruana. Massa. Vou passar aqui, voltar para o slide, tá? Que é justamente essa questão que eu estava falando também. O artista produtor, e o gestor e o produtor artista, né? O produtor é gestor por necessidade ou o produtor é artista nas horas vagas? Acontece isso, né? Eu, por exemplo, como eu estava citando para vocês no começo da aula, eu me tornei produtora pela necessidade de estar ali articulando melhor o festival, que na época era o único local que eu tinha para tocar com a minha banda, mas acabei gostando mais da parte de produção cultural e deixei meu lado artístico mais esporadicamente. Tem as poesias que eu escrevo, a galera do Saraus que eu participo, mas não é uma coisa que eu realmente me dedico, né? Eu me considero artista, porque sim, sei que produzo, sei que tenho essa veia artística, mas, digamos assim, que não é o meu objetivo principal, não é algo que, assim, eu estou ali em constante fruição, mas na produção, sim, né? Hoje em dia eu trabalho atualmente somente com isso, então tem essas reflexões que a gente faz, né? Produtor, artista, produtor, tem essa questão também de gerir, produzir, criar e entrar em cena, qual acúmulo de funções, como o artista dá conta, e isso impacta na arte dele. Tem a questão de que muita gente diz que, às vezes, quando teve a participação de outras pessoas na produção, conseguiu fluir mais, conseguiu criar mais, né? Tem gente também, alguns vídeos que eu até coloquei nesse material que a Selma vai estar enviando para vocês, que o Davi Linhares fala em um vídeo do Itaú Rumos, que ele gravou em 2010, se eu não me engano, que aí ele fala sobre essa questão de que ele criou o festival de dança aqui, né, do Ceará, a Bienal, aliás, de dança, justamente para que o pessoal da dança pudesse se apresentar sem se preocupar com a bilheteria, sem se preocupar com a produção e tudo mais, porque isso era uma preocupação dele. Então, ele quis criar esse ambiente para que as outras pessoas não tivessem essa preocupação, e se preocupassem realmente com ali, entrar em cena e pronto, né? E aí eu coloquei aqui a questão da cadeia produtiva ideal, né? E botei entre aspas porque a gente sabe que muitas vezes não é a realidade e super funciona, independente disso, né? Em vez de a gente estar com a equipe, né? Principalmente para essa questão de acúmulo de funções mesmo e tal. Eu acho que eu trago mais essa pauta, mais para essa questão mesmo, assim, de quando é possível, sabe? Quando você está em grupo, de repente, se você está em grupo e não está conseguindo ver essas funções, ver a importância de cada meio que está fazendo tudo ao mesmo tempo, pensa agora e vê, pensa quem é que está fazendo essa gestão. Não precisa ser uma gestão hierárquica, né? Que uma pessoa vai e manda nos demais. Não, pode ser uma gestão
compartilhada, pode ser uma autogestão, mas é interessante que veja, pensar a gestão, pensar um planejamento, pensar quem vai estar executando e pensar também quem está criando, né? Então, é realmente estar pensando nessas divisões quando é possível, quando se está com um grupo, com um coletivo, né? A minha fala é muito nessa questão. Mas se você é artista e se você tem que se virar, ser o gestor e produtor, funciona também. O importante é se movimentar, né? E tirar um tempinho para pensar, não, essas minhas funções aqui são como artista, essas outras funções aqui são como gestor, essa outra aqui é produtor. E quando é possível, né, gente? A gente sabe que a nossa vida é muito corrida, mas de repente numa conversa dessa, de vez em quando vocês se depararem aí na rotina de vocês, de criação, de estar pensando de como seguir com a arte, vocês possam lembrar um pouco dessa nossa conversa e mudar um pouquinho o pensamento, né? Não necessariamente seguir a risca, porque a gente sabe que cada um tem sua realidade, né? Eu acho que aqui a gente faz a transição para um outro subtema que tem, né? A questão de políticas culturais. Eu queria, se possível, escutar um pouco de vocês, se vocês têm algum questionamento ou comentário, acho que é legal, se tá tudo ok e tal. Será que rola alguém? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, coloca o nome aqui no chat que a gente vai fazendo inscrição. Enquanto alguém escreve aí, eu queria falar uma coisa, deixa eu liberar aqui a câmera. Eu queria falar sobre um outro aspecto, assim, bem ampliado da gestão cultural, né, que é o campo do planejamento também, né, porque, assim, tem esse enfoque mais da gestão administrativa, né, que se fala, mas tem também o campo do planejamento, do aspecto político também, né, que muitas vezes o gestor, ele está também olhando essa visão não só da gestão administrativa, que aí parece muito técnico, né, assim, contratos e tal, mas ele vê o lado político, ele vê o lado do planejamento, ele vê o impacto de uma ação, de repente ele se preocupa com os resultados que vão advir daquela ação, né, então essa é uma coisa bem interessante quando a gente faz esses cursos de gestão cultural, né, então você tem muito esses aspectos bem fortes, planejamento, política, avaliação, os tópicos que a gente tem aqui, né, nesse curso. Por isso é que muitas vezes a gente cobra, como hoje, desculpa aí, mas vou falar uma coisa, eu escrevi um texto no Facebook cobrando por que tem 2 parlamentares na Secretaria de Cultura de Fortaleza, assim, sabe? Não tem um gestor, sabe, assim, por quê? Né, assim, a gente sabe por quê, mas a gente pergunta, né? Então, com tanta gente especialista, gente que sabe, que entende gestão cultural, por que a política pública ainda não coloca quem está lá no poder, que libera dinheiro para projetos como esse que a gente está realizando agora, por que não são gestores culturais? É exatamente porque a gente falta ainda se reconhecer enquanto categoria, sabe, Monique? Eu acho. Falta a gente se reconhecer enquanto categoria. Tem muito produtor que é um gestor e não sabe, é como você estava falando, sabe, assim, a pessoa não se reconhece, né, ele é um transgestor, entendeu? Não, ele é um transprodutor, quer dizer, mas não é naquele corpo, assim, a gente tem que saber quem a gente é e a gente tem que dar nome ao que a gente faz, e a gente tem que dar esse valor. Eu tenho certeza que se a gente for falar aqui, assim, algumas pessoas que eu estou vendo os nomes aqui, eu sei que são produtores e eu sei que são gestores também. Né? Então, na verdade, a gente, quando fala assim, porque na periferia tem muita produção cultural, tem muita produção e tem muita gestão no sentido do pensamento político, muita gestão no sentido do impacto social da coisa, né? É por isso que a gente está aqui nesse momento. E eu estou aqui falando, esperando uma pergunta, e a Daiane tem uma pergunta, e Daiane quer falar não aí para a gente? Oi, Selma, boa noite. Posso perguntar assim, eu fiquei na dúvida se uma pessoa ela pode ser gestora em um X projeto e em outra atividade ser produtora, ou não, o profissional é melhor ele acabar se capacitando mais em uma área só. Daiane, assim,
uma opinião minha, né, também, porque não serve de regra, né, mas a gente sabe que quando a gente se dedica em algo e a gente se dedica só naquilo, a gente tende a melhorar mais do que a gente às vezes fica estudando um pouquinho ali, aquilo, a gente sabe um pouquinho de tudo, às vezes um pouco mais daquilo, porque a gente se dedicou mais daquilo. Por vezes, o produtor e o gestor cultural têm atividades que são parecidas e que se confundem, mas é como eu estava falando também na aula, não sei se você estava aqui, às vezes, quando a gente tem essa função separadinha de sou gestora, eu sou gestor, eu sou produtor, produtora, a gente consegue eliminar alguns erros que se tivesse uma pessoa que é gestora e produtora ao mesmo tempo, talvez pela correria, pelo acúmulo de função, não conseguiria visualizar, né, essa parte do planejamento. Nada impede que o produtor possa fazer um planejamento e, na verdade, a partir do momento que ele começa a pensar de forma mais macro, ele está ali fazendo o planejamento, está pensando já no começo, meio e fim, ele já está sendo meio que gestor também, né? Então, assim, é possível. As pessoas, inclusive, rotineiramente estão já sendo produtores e gestores ao mesmo tempo, por essa questão de falta de verba em cada projeto, questão também de costume, não se reconhecer, como a Selma falou, né? Mas, assim, eu acredito que se você se dedica em se especializar em um campo, seja ele gestão, seja ele música, teatro, aquilo que você vai estar focando, tendo foco exclusivo, você tende a ter uma visão mais ampla e conseguir ter mais habilidades daquilo. E sim, tendo um gestor específico e outros produtores no projeto, faz total diferença num projeto, num grupo, num coletivo, principalmente. Respondi, Tayane? É isso? Pronto, agora a Dani está inscrita para falar também. Pode falar, Dani. O primeiro comentário, né, pegando o gancho no que a Sama falou muito bem, que a gente tem essa dificuldade em termos do avanço, né, do fomento à cultura, é porque raramente os gestores da cultura, eles são da cultura, né? E no caso da Secult4, ele vem aí com isso, né, com essa certeza, mais uma vez, né, de que as pessoas... Eu sempre digo que arte e direitos humanos, as pessoas acham que qualquer pessoa pode fazer. É a coisa mais fácil do mundo fazer arte e trabalhar em direitos humanos. Qualquer pessoa pode fazer isso. É um trabalho fácil de fazer. Enquanto a gente fica estudando mesmo, estudando, se reciclando, né, para conseguir fazer o trabalho que a gente realiza, tem pessoas que elas acreditam que é um trabalho fácil e que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode executar. E como a Selma fala, é aquela questão mesmo de mais, porque assim, aquela famosa coisa, até que, porque hoje, acho que esse período de pandemia, né, ensina a gente muito sobre essa questão da saúde mental, né? E diante, por exemplo, de uma gestão, por exemplo, a Secult4, ela sempre tem essa dificuldade de diálogo mesmo. Ela sempre diz que é um espaço de diálogo, mas a gente sente e vivencia de que não é dessa forma que acontece, né? Então, não é que a gente não vá pautar ou que a gente não vá falar, mas é um espaço que ele precisa avançar mesmo, em termos de política mesmo, porque a gente sabe que quem assina, quem dá a canetada, né, são pessoas que eles não se importam mesmo com o que os artistas, nesse caso relacionado à cultura, realmente pensam. Então, ele segue o baile mesmo, fazendo o que a gestão anterior já fez. Enfim, então foi um ponto relacionado a essa questão. Então, não estou dizendo que a gente não vai, mais uma vez, pautar, mas, infelizmente, a gestão que foi posta, infelizmente, ela só está dando continuidade à gestão anterior. E, no caso, né, falando de gestão em produção, e só reiterando o que a Monique falou, principalmente a gente que atua na favela, né, a gente ainda tem uma questão, que não é só uma questão de querer ser produtor, não, eu sou gestora do meu grupo, por muito tempo também fui produtora, agora
A minha esposa, Cida Souza, ela é a produtora, né, do grupo. Até eu brinco, é um brincar de falar a verdade, porque depois que eu vi o currículo dela, né, eu digo, o currículo era tão bom e eu via que eu não tinha condição de pagar pelo trabalho dela, então eu resolvi casar com ela. Então agora ela trabalha para mim de graça. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa questão do produtor ou do gestor, ele está muito atrelado ao recurso, né? Os recursos que são destinados principalmente para o teatro, e principalmente para o teatro, que ele trabalha a periferia, porque existe dentro dos editais de teatro as categorias, e muitas vezes eles colocam a periferia com cachês muito menores, então a gente é forçado, na realidade, a exercer várias atividades, né? De ser artista, de ser gestor, de ser produtor, porque o cachê não dá. Então, às vezes, é muito mais, não é nem uma questão romântica de, eu gosto de querer ser gestora, produtora, artista, fazer tudo. Não, eu adoraria ser só gestora. Amaria ter assim, pronto, eu vou ser só gestora, aí vai ter a pessoa da produção, aí vai ter a pessoa que vai fazer a sonoplastia, aí vai ter a pessoa que vai fazer a iluminação. Gente, é meu sonho, assim, como artista, de conseguir ter recurso para conseguir pagar essa galera inteira, né? Só que, infelizmente, não é essa a realidade que a gente passa. E até mesmo a questão das próprias formações, assim, porque hoje, né, com esse boom, né, da internet, é possível que seja um pouco mais fácil. Eu digo possível por quê? Porque na favela, a internet, o celular ainda não é uma realidade para as pessoas da favela. Existem famílias que só têm um celular dentro de casa, né? E tem que dividir esse celular, né, dentro de casa, quem mais estiver precisando e tal. Internet acaba sendo, né, o grande quê da questão. Não é à toa que a gente está sentindo muito forte isso, né? De perceber no âmbito da educação, da galera que não consegue fazer aula remota, porque não tem internet ou um celular de qualidade, enfim. Então, isso a gente já sentia isso, mesmo com essa questão da internet, porque não é só uma questão de estar disponível de forma, entre aspas, gratuita, né? Na rede mundial de computadores, mas você ter recurso para você conseguir ter uma boa internet em casa, ter um equipamento que você consiga assistir vídeos e fazer todo esse rolê todo. E eu como toda artista favelada, principalmente no início, eu não tinha esses acessos, né? De ter isso, né? De ter um celular bacana. Meu celular na época era R$ 100 que eu comprava, entendeu? E eu lembro que o primeiro curso que eu fiz de gestão foi promovido pelo Nós de Teatro, né? Foi uma ação deles, eu não lembro, não sei se foi 2016, que eles ganharam um edital, e dentre dessas ações eles faziam formações, e eles fizeram essa formação de gestão cultural, foi até com o Rogério, lá no PC, eu achei super massa, e foi a primeira vez que, de fato, eu já escrevendo projeto, eu já ganhando projeto, mas eu não entendi exatamente o que é que eu era dentro desse cenário. Foi através dessa formação, isso no PC, que eu entendi o que eu fazia realmente, né? Que eu conseguia compreender. E isso traz a questão, né, de quando eu penso nesse cenário, que muito recente, diga de passagem, 2016, né? Bem aí, né? E tipo assim, o meu grupo vai fazer 9 anos agora, né? Então, só 2016 que eu pude finalmente fazer um curso, né? Nesse sentido, e conseguir compreender. E faz a gente pensar e perceber que muitas vezes é a galera que movimenta a favela que entende as nossas necessidades, porque eu me lembro que naquela época eu não via, assim, tipo assim, publicado, vai ter curso de gestão, de produção. Eu não, pelo menos não chegava até a mim, talvez eu não tivesse esse acesso à internet dessa forma tão ampliada. E quando a gente atua, né, com produção de favela, a gente acaba sendo mais próximo, né, das produções de favela. Então, naquele momento, era o Nós de Teatro que dava essas oportunidades para a gente mesmo, né? Então, para mim, um pontapé foi através dessa formação que eu tive, e a partir daí eu passei a ter outros, mas foi através disso. Os cursos mais
potentes que eu já fiz foi promovido por pessoas da favela, né? Sempre foi dessa forma. E o modus operandi da favela é isso, eu acho muito interessante por isso. Seja a Kelly, né, tá aí também a Kelly Brau, por exemplo, quando houve a ocupação do Carlos Câmara, né, que na época, né, foi o boom, né, das pessoas, né, tipo, nossa, o que é que esse bando de favelado tá achando que sabe gerir um teatro, né, como o Carlos Câmara, né? E a grande, exata, é o Gera. E foi assim, incrível, porque seja a dimensão de fazer ações na favela, né? De pensar ações, né, na favela. Tinha pessoas que questionavam até os nomes das ações, porque, obviamente, eram pensadas perfeitamente dialogando com a linguagem da favela. E as formações, que eram muitas, assim, teve muitas formações. E a pergunta é, por que se pensava disso, né? Porque essas formações, muitas vezes, elas são pagas, elas não são acessíveis, né? Então, quando a favela ela toma a frente de um recurso, seja nós de teatro, seja essa galera que ocupou o Carlos Câmara, e seja tantos grupos de favela que têm a oportunidade de pegar um recurso, a gente percebe a grande diferença que isso acontece. Tem uma galera massa, né, que não é da favela, mas que pensa a favela, mas acaba sendo a exceção. Acaba sendo que a favela, quando ela tem a oportunidade de ter esse recurso, ela acaba realmente projetando isso, né? Exatamente. Esse período da ocupação, né, do Carlos Câmara foi assim, um momento épico assim, em termos culturais. E é isso, gente. Obrigada. Massa, Dani. Gente, é como eu estou falando também para vocês. Eu sei que de longe é a nossa realidade, né? Eu mesmo comecei com esse lance da equipe, né? Lá no festival do Rock City, comecei na produção, barra comunicação, barra gestão, que eu nem tinha na época noção que era gestão, né? E aí me vejo ainda muitas vezes nessa situação, mas procurando, assim, sempre estar analisando o que é aquela função ali que eu estou exercendo e a diferença que ela vai fazer no projeto. Não só pensar em executar, mas pensar mesmo assim em gerir todo, sabe? Às vezes eu me pego fazendo isso, até mesmo no processo, sei lá, de inscrição em um projeto de edital. Mesmo sem ter a perspectiva de aprovação ou não, eu já penso previamente em algumas coisas que, caso ele seja aprovado, para já me dar uma segurança de algumas possíveis falhas que podem vir a acontecer, eu já saber como resolver, ou tentar ao menos resolver. Eu acho que isso parte, sabe, desse planejamento da gestão, sabe? Sei lá, eu preciso pegar propostas, né? Nem sei se vou ser aprovada, mas já vou vendo quem é que pode fornecer esse serviço e quem são as pessoas que eu vou pegar as cotações. Já vou fazendo esse corre, independente de saber se você é aprovado ou não, né? Então, são pequenas coisas que é mais um bate-papo para a gente refletir, de saber diferenciar quando eu estou sendo produtora, quando eu estou sendo gestora, e de repente, quem sabe no futuro, não tão breve, talvez, a gente possa conseguir, né, ter orçamentos maiores para poder se colocar quanto gestora e convidar produtores, né? Quem sabe? Sonhar nunca é demais. Monique, tem uma pergunta aqui do Afrânio, que ele fez, mas aí eu queria só fazer ilustrar um pouco aqui o que a Dani falou. Viu, Dani? Um dos motivos, assim, hoje eu estava conversando com uma pessoa de nome nacional, no campo da gestão cultural, tá? Daqui de Fortaleza, uma pessoa de nome nacional. Aí eu mostrei, né, quem era o povo que estava no curso e tal, a ideia dessa nossa ideia. Aí ele disse assim, eu fiquei tão feliz, Selma, porque eu só conhecia você e o Paraíba, que é uma pessoa mais velha, né? Aí eu disse, que bom, cara, você vê como a gente não conhece as pessoas, né? Eu achei muito interessante o comentário dele, que ele disse, eu fiquei feliz porque eu só conhecia você e o Paraíba. Eu digo, pois então, é isso aí que você falou, Dani, assim, quando rolou o Elgera, eu lembro que eu estava na comissão de seleção, tá, gente? Eu estava na comissão de seleção, que selecionou o projeto do Elgera. E aí ficou uma coisa assim, né? Mas como é que é? Como é que vai ser? Eu disse, gente, é fantástico. Carlos Câmara, é isso, é essa coisa, é uma hora, outra. Mas ele não vai ter uma identidade. Gente, isso já é uma identidade, entendeu?
E foi uma experiência fantástica. O que vocês fizeram lá foi lindo. Nossa, foi lindo demais. Até hoje, o povo sente saudade do Elgera lá no Carlos Câmara, viu? Então, aquilo ali foi uma semente muito bem plantada, sabe? Foi uma semente muito bem plantada. E eu acho que os frutos estão rolando, né? Inclusive, esse curso, eu acho que é um fruto do que reverberou a partir daquilo ali, porque muita gente que está nos cargos não conhece, de fato, o que acontece na Fortaleza, nas favelas, na periferia, nos bairros, não conhece. Tem gente que não conhece nem o que acontece no vizinho, né? Então, foi muito potente o Elgera. Aí a pergunta da Frânia aqui, ele perguntou, eu queria perguntar se no curso técnico ou superior de gestão, produção artística, eles falam das artes em geral também, ou é só teoria e metodologia? Eu posso falar uma parte, tu fala outra, o que você fez também, né? Fala. Alguns cursos que eu conheço pecam por não ter as linguagens artísticas, alguns, tá? Mas tem outros que têm, então não existe um padrão assim, não, a coisa não é tão fria, né? Depende muito de que cabeça pensou no conteúdo daquele curso, mas normalmente tem algum tipo de conhecimento, de vivência do campo das artes, das linguagens artísticas, né, como a gente chama. Mas aí depende, tem uns não, que é teoria, metodologia, práticas, e passa muito assim rapidamente pelos equipamentos culturais, né? Mas outros não. Realmente tem alguns momentos de experimentação das artes, porque também não dá para mergulhar no campo no campo artístico de cada linguagem artística, né? Então, tem umas experimentações. Esse foi o que eu vivenciei. Aí a Monique vai falar dos que ela vivenciou também. Então, o que eu tenho visto é que tem muita gente que está se tocando nessa ausência, né, e segmentando, fazendo a produção cultural para teatro, gestão cultural para dança, né? Eu tenho visto alguns cursos também surgirem mais nessa segmentação, que aí eles conseguem mergulhar mais na linguagem e tal, mas quando é um modo geral, mesmo é como o Sama falou, tem umas pinceladas, mas até pela dimensão de cada coisa, cada linguagem, né, a briga meio que seria um curso monstro, né, de duração para poder contemplar, e acaba que talvez não conseguiria segurar todo mundo, e nem se fosse proveitoso, porque nem todo mundo tem interesse em todas as linguagens, apesar de que eu, particularmente, adoro conhecer um pouco de cada linguagem, assim, de eventos. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em eventos de dança, música, teatro, e esses conhecimentos são super valiosos, né? Porque não existe você, principalmente no campo de produção mesmo, assim, de campo, você ir ali fazer aquela produção sem entender minimamente do universo da linguagem, né? Mas é o que a Sama falou mesmo, a não ser quando é voltado já especificamente para aquela linguagem. Aí se tem esse aproveitamento. E sobre o Gera, viu? Estamos aí dispostos a voltar. Vamos escrever de novo, quem sabe. Eu vou seguir aqui, entrar mais para a parte de políticas públicas, mas queria também deixar essa provocação. Eu adoro fazer provocações, porque de repente, se eu não consigo fazer, alguém pega a ideia e faz, eu acho ótimo também, porque eu quero que aconteça. Dessas questões mesmo, de cada vez mais a gente procurar fazer formações entre nós, né? Seja a galera do nosso teatro, seja a galera de outros movimentos, Aldeia Hip Hop, que está aqui também, Selma, essas pessoas, esse momento de troca é realmente super interessante e é a vivência ali, não é a academia. Eu praticamente aprendi muito do curso que eu fiz de MBA Gestão Cultural, principalmente porque o corpo de professores foram pessoas que estavam atuando ali, não eram só professores que estavam, já tiveram alguma certa experiência, mas que estavam ali no ambiente mais acadêmico, né? Foram pessoas atuantes, inclusive o Selma também foi minha professora na MBA de Gestão Cultural, tinha também Lenildo, inclusive Lenildo foi quem viu numa conversa da MBA, né,
Pessoal, vocês estão escutando meu vizinho cantando aí, tá? Dá para me escutar de boa? Dá, né? Pois é. E aí, o Lenildo, numa conversa na MBA, Gestão Cultural, é que eu falei para ele que eu tinha escrito um projeto para o Dragão, né, para o TAC, do Sarau, e ele estava na curadoria, e aí convidou a gente para fazer o encontro de Saraus, uma prévia do encontro de Saraus lá na Bienal, e foi super massa, a gente teve total liberdade para fazer, né, isso na primeira vez que a gente participou, que eu fiquei mais à frente. Dessa segunda agora, infelizmente não pude participar, estava em outras demandas, mas foi bem bacana esse espaço também, e a gente foi lá, mostrou que seria capaz e que conseguia se organizar. Teve ali a nossa gestão, que não foi baseada assim nas regras, gestão cultural, acadêmica, tem que fazer isso, tem uma tabela para aquilo ali. Não, foram nossos processos mesmo, né? Eu não quero que vocês entendam, né, que eu penso, e também espero que vocês não pensem, que existe um pensamento encaixotado do que é gestão, uma coisa técnica, planilhas e planilhas, não. É você entender os seus processos e organizar os seus processos, seja ele na periferia, seja ele burocrático de um escritório, seja ele numa instituição pública ou privada. É só entender os processos e se organizar dentro dos processos que melhor lhe convém, né? Isso é para mim gestão, né? Eu vou passar aqui de novo lá para o slide. Deixa eu apresentar aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Vocês me ouvem? Oi? Peraí. Pronto. Essa parte de políticas culturais, né? Eu peguei aqui uma definição rápida, né, de como pode ser entendida a política cultural, que é essa questão de pode ser entendido como um conjunto de iniciativas e medidas de apoio institucional sistemático desenvolvida pela administração pública ou instituições civis, grupos comunitários e empresas privadas na perspectiva de orientar o reconhecimento, a proteção e o estímulo ao desenvolvimento simbólico, material e imaterial da determinada sociedade ou grupo social, né? Então, são ferramentas que vão estar desenvolvendo um sistema de garantir que realmente possa ter uma política voltada para a cultura, né? E aí eu separei 2 materiais de apoio aqui para a gente introduzir a nossa conversa. Um é um vídeo muito bacana sobre uma cronologia da política cultural no Brasil, alguns marcos. Ele é rapidinho e eu vou logo começar apresentando para vocês, tá? Eu vou interromper rapidinho porque está na outra aba. Aqui. E esse é um conteúdo extra, derivado da oficina intitulada Viabilização de Projetos Culturais e as Leis de Iniciativa. A oficina foi contemplada pelo Programa Cultura Presente nas Redes, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, e vai ser disponibilizada em sua versão completa no dia 23 de agosto de 2020, aqui nesse canal. Para contextualizar o conteúdo dessa oficina, vou fazer uma rápida cronologia das políticas culturais no Brasil. Coloquei aqui alguns marcos. Mas, Cris, antes de 85 não teve nenhum marco? Teve, mas eles foram caracterizados por uma visão restrita e tecnocrática da cultura. Por exemplo, na era Vargas, muitos museus públicos foram criados e consolidados, mas como resultado de políticas de caráter preservacionista, direcionadas somente ao patrimônio histórico. Em 1975, a ditadura militar, aliás, civil-militar, colocou em pauta pela primeira vez uma política nacional para a área cultural
e dela resultou a criação de alguns órgãos estatais, como a Funarte. Mas esse período acabou ficando marcado por uma visão protecionista do Estado sobre a cultura e também pela censura. Então vamos falar dos marcos que estão aqui nesse slide. Só em 1985 foi criado o Ministério da Cultura, o MINC, mas com estrutura deficitária, recursos escassos e poucos funcionários. Em 5 anos, teve 5 ministros. Não é 2020, é 1985, tá? Um ano depois, foi promulgada a Lei Sarney, primeira lei de incentivo fiscal à cultura do Brasil. Foi criada para ajudar a superar as dificuldades financeiras do MINC e tinha o objetivo de estimular a participação da iniciativa privada no financiamento à produção cultural. Porém, os processos tinham pouca fiscalização e isso deu margem à sonegação fiscal. Eis que em 1991 é promulgada a Lei Federal de Incentivo à Cultura, também conhecida como Lei Rouanet, que, além de ser um novo mecanismo de incentivo fiscal, substituindo a Lei Sarney, instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura, conhecido como PRONAC. Paralelamente, acontece o crescimento das iniciativas de políticas culturais nos âmbitos estaduais e municipais, por exemplo, a Lei Mendonça, da cidade de São Paulo, feita antes mesmo da Rouanet, e a Lei Rubem Braga, de Vitória. Em 1993, vem a Lei do Audiovisual, marco fundamental para a retomada do cinema brasileiro. Em 2003, começa a gestão do Gilberto Gil. E por que isso é um marco? Porque as políticas culturais passam a ser elaboradas e executadas a partir de um conceito de cultura em 3 dimensões: simbólica, cidadã e econômica. Um ano depois, é lançado Cultura Viva, um programa de promoção do acesso aos meios de produção, difusão e fruição cultural, direcionado a segmentos e grupos que tradicionalmente não acessavam recursos públicos. Nas palavras do Gil, o Cultura Viva era para ser um do-in antropológico. Aliás, muito linda essa definição, depois deem uma gugada para entenderem o que é do-in e como ele se aplica ao conceito do programa. O Cultura Viva é constituído pelos pontos de cultura, agentes Cultura Viva, Cultura Digital, Escola Viva e os griots, que são os mestres dos saberes. Em 2005, acontece a primeira Conferência Nacional de Cultura, que promoveu um amplo debate entre diversos segmentos sociais e culminou no desenvolvimento do Plano Nacional de Cultura em 2010. Em 2006, foi criado o Fundo Setorial do Audiovisual, o famoso FSA. O objetivo do FSA é fomentar o desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva da atividade audiovisual do Brasil. Daí, em 2010, veio o Plano Nacional de Cultura, que estabeleceu as metas do setor cultural pelos 10 anos seguintes. Exatamente agora, em 2020, o governo deve, ou pelo menos deveria, apresentar os resultados do Plano Nacional de Cultura e, por que não, formular um novo Plano Nacional de Cultura. Em 2011, vem a Lei das Teles, que dá corpo ao FSA e faz ele se tornar o principal fundo de investimento em audiovisual e um dos principais fundos públicos mais executados do país. Foi também o primeiro marco regulatório convergente para a comunicação audiovisual no Brasil. Em 2012, é instituído o Sistema Nacional de Cultura, que também foi consequência dos debates das conferências nacionais, e o objetivo é desenvolver a gestão articulada entre Estado e sociedade, garantindo a nossa participação, nós enquanto sociedade, nos processos decisórios de modo permanente e institucionalizado. No mesmo ano, 2012, é instituído o Vale Cultura. Em 2015, chega-se a 100% dos estados com acordos de adesão ao Sistema Nacional de Cultura, efetivamente celebrados. Mas hoje, 2020, ainda não chegam nem a 50% dos municípios brasileiros que aderiram. Essa adesão é importantíssima por promover a qualificação dos entes e agentes públicos no desenvolvimento e implantação de políticas culturais localmente. 2018 foi marcado por um discurso de desburocratização de processos. Houve, por exemplo, a revisão da instrução normativa que regula a Lei Rouanet. Por outro lado,
foi aprofundado o contingenciamento de recursos públicos para o setor cultural. Em 2019, a cultura perde o status de ministério. Lembrando que isso aconteceu também em 1990, na era Collor. Agora, estamos passando por um contexto desfavorável para a revisão, formulação e aplicação de políticas culturais. Mas a gente não pode esquecer dos avanços e dos frutos colhidos nos últimos 15 anos, né? Os mecanismos de viabilização de projetos continuam existindo e a gente vai ver isso na oficina que será publicada. Eu achei bem didático esse vídeo e aí quis compartilhar aqui com vocês. Vocês veem, né, essas questões dos marcos e também para vocês conhecerem, né, quem é do audiovisual, que existe essa política pública voltada para o audiovisual, a questão do Ministério da Cultura, que não é a primeira vez que deixou de ser Ministério da Cultura, né? Sobre essas questões, com certeza, porque ele disponibiliza sim, está no meu material lá que a Selma vai estar passando para vocês. E aí, é muito interessante a gente ver, né, essas questões de como é que é pensado, por que foi pensado, por que, por exemplo, o audiovisual tem essa questão de uma linha de políticas públicas voltada mais para o audiovisual, né? Foi o que resgatou essa questão do cinema brasileiro, né? De que pôde fazer mais produções através dessa linha de política pública para o audiovisual. O Cultura Viva já foi pensando na questão também do acesso, né? A mestres, a grupos comunitários que às vezes o acesso não era tão fácil para poder concorrer, sem muito acesso ao formato que era exigido, né? Então foi pensado uma política já para reconhecer especificamente aquele território, né? Então é bem interessante a gente analisar e ver os porquês, né, disso. Eu vou voltar aqui para o slide, tá? Janela. Outro link que eu botei aqui para a gente ver também a gente está falando do Brasil, né? A nível de políticas culturais no Brasil. Tem a Lei Rouanet, em cada estado e município tem o seu, e eu acho interessante a gente ler, né? Eu não vou ler aqui agora com vocês, mas tem para vocês verem depois com calma. Eu vou só apresentar algumas coisas que eu acho interessantes no Plano Estadual da Cultura, né? Ele é bem recente, 2019 e 2022. E aí eu acho interessante a gente dar uma olhada nele. Deixa eu interromper aqui. Vou botar, na verdade, uma guia. Aqui no plano, esse plano aqui, eu vou disponibilizar o link direto para vocês, mas vocês vêm no site da Secult-CE, né? Então, ele vem aqui com a parte mais conceitual, né? Falando algumas coisas da secretaria, as pessoas, gestores, falam um pouco, o Camilo fala um pouco da cultura do Ceará. Então, é um plano bem extenso, tem 72 páginas, mas nessa parte aqui de ações, eu queria pontuar algumas coisas com vocês que eu acho interessante a gente tomar conhecimento. Lembrando que, assim, eu estou falando um pouco do meu conhecimento, né, e das minhas vivências com relação a isso. Então, o mais interessante é a gente buscar também, aqui tem a parte também de trajetos da política, ó. Fala de como chegou, sabe? Eu penso que quando a gente sabe como é que é a secretaria, o que é que ela almeja, a gente consegue ter até argumentos nos projetos que a gente escreve, a gente consegue ter argumentos para dialogar, para pedir apoio para outros projetos que a gente possa tá vendo. Claro que não é tão fácil assim e não é tão simples porque não depende só do querer, tem toda a questão econômica. Mas se você abre uma linha de diálogo através de uma firmeza, através do conhecimento, fica mais fácil, né, de você conseguir tentar outros canais.
E aí tem essa questão dos objetivos estratégicos aqui, do eixo da política, que é bem interessante vocês conhecerem aqui, que tem a questão da economia da cultura, políticas para as artes, diversidade e cidadania, livre leitura, literatura. Se vocês forem lá na Secult, não sei se vocês já se ligaram disso, que cada departamento, eles são divididos assim, né? Tem o departamento de patrimônio cultural e memória, conhecimento, formação, governança, tem essas questões, assim, né? Agora eu quero achar, aqui, pronto, programas e ações. Isso aqui, assim como o Plano Nacional, que é para ser apresentado agora esse ano, né? Que eu tenho até medo de como é que vai ser um plano apresentado. Apresentado nem tanto porque não é só dele, né? Dessa atual gestão, mas se no governo Bolsonaro vai ser criado o próximo plano, realmente é bem complicado. Isso me deixa um pouco com medo, mas é aí, né? Estamos na chuva já. Vamos ver qual é. Mas, enfim, voltando aqui a nível Ceará. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok aqui? Tá ótimo, pode seguir. Massa. E aí, tem essa parte dos programas e ações, que são programas e ações que devem ser executados até o prazo final desse plano, que é 2022. Então, é bastante interessante a gente ter esse conhecimento para poder usar tanto de argumentos quando a gente for executar alguma coisa dentro dos nossos projetos. Eu estou contemplando o objetivo do plano estadual da cultura, ou até mesmo quando a gente for estar propondo nossas políticas públicas também em nossas instituições, quanto sociedade civil, quanto coletivo, grupo, né? É interessante a gente também ter noção e fazer essas divisões, pensar como é que a gente pode estar ampliando, né, esses horizontes. E aí vem dizendo aqui as ações, deixa eu ver. Iniciativas e entregas, pronto. Aí vem que eles querem implantar o Observatório da Cultura, que hoje em dia a gente já tem, né, ali na Praça Ferreira. Aí tem a questão de aumentar o PIB da cultura, implementação do Uber Criativo, Centro das Artes e Tecnologia, Ceará Criativo, que também já está em construção. Tem a parte da elaboração do Plano Estadual da Economia da Cultura. Aí já na parte do audiovisual, tem a criação da empresa Ceará Filmes, edital Ceará Cinema e Vídeo, Cinema da Cidade, e aí eles falam de forma muito pontual aqui, né? Então é interessante você também buscar esses conhecimentos, né? Tem todas essas questões aqui na parte do turismo, tem o calendário cultural, né? Esses eventos aqui são os eventos que são apoiados pela secretaria, né? Que teoricamente não é para deixar de acontecer anualmente. E tem a questão dos editais também, mecenas, tem a plataforma Incentiva Ceará. E a gente tendo conhecimento disso, a gente consegue se planejar também quanto gestor, quanto produtor, para a gente poder ver os caminhos e as possibilidades, né? Se eu tenho um projeto que ele é voltado mais para o cinema, eu sei que tem o edital de cinema. Ou não, se eu quero trabalhar com a cultura LGBT, já existe também um edital voltado para a cultura LGBT que houve, será que vai ter de novo? Vamos brigar por essa pauta também? Então, é um material que eu super indico vocês também darem uma analisada. E, assim, políticas públicas são direitos que a gente precisa também estar ali atento a saber o que é que a gente tem e o que é que a gente pode estar também somando. Não gostei do edital X, que faz parte da política pública tal. Eu vou ali, naquele momento que o edital está aberto para consulta, e digo minha opinião e realmente vou atrás de outras pessoas que também pensam comigo e cutuco para poder modificar aquele edital ali, porque é o momento que tem, né, para ser modificado. A política pública ela tem que ser construída também pela sociedade civil, e quando não há abertura, também é dever da sociedade civil e a contato da Secult-CE, Secult-FO e questionar e saber o porquê que é assim. E assim a gente já conseguiu modificar algumas coisas, né, também, em algumas editais, algumas coisas assim. Outras não, mas o não a gente já tem, né? Aí, ó, show especial do meu vizinho para vocês. Deixa eu ver aqui o que mais que é interessante para mostrar para vocês. Gente, enfim,
Vejam, tem a parte aqui, ó, de juventude também, é um material muito, muito rico, que apesar de, infelizmente, tem coisas que a gente sabe que pode ser que não aconteça daqui para 2022 por questões econômicas ou outras questões totais, mas que, sabe, teve um trabalho que foi pensado com fóruns. Outra coisa também muito interessante que eu queria citar para vocês é a questão da participação em fóruns. Tem muita gente que é desacreditada, tem muita gente que prefere não participar, não julgo, nem concordo, nem discordo. Mas quem ainda não participou, quem tem interesse de procurar participar de fórum de linguagem, fórum do teatro, fórum dos produtores culturais, fórum de dança, eu super indico, é uma experiência bacana, né? Porque está ali com a sua classe artística, classe produtora, classe técnica, para poder pensar como você consegue realmente estar pensando junto possibilidades de políticas públicas ou até mesmo ações em conjunto. E muitas coisas que vão para os editais novos também partem dos fóruns que chegam junto e pressionam para poder modificar alguma coisa. Então, é uma experiência que eu super indico a participação de fórum, isso, claro. Quem nunca teve a experiência e quem está aberto. Não critico, não julgo quem acha que não vale a pena. Essas informações aqui que eu estou passando a nível Ceará, vocês vão ter outras coisas também relacionadas a políticas públicas da Secutfor, né? Aonde é que a gente vê, por exemplo, quais são os equipamentos, nesse material aqui também está dizendo quais são os equipamentos que são geridos pela Secutse. Já na Secutfor, não tem um site específico da Secutfor, é o canal da prefeitura, né? Que aí vem uma rádiozinha, você não se assusta, que começa a tocar a música, ainda bem que não tocou, mas tal hora vai tocar, não se assustem. E aí tem a parte, eu já caí na parte do canal da cultura, na Lei Aldir Blanc, mas tem a cultura normal, deixa eu ver. Pronto. Cultura. culturafortaleza.ce.gov.br. Na verdade, eu acho que esse site eu não coloquei no meu material. Se tu puder acrescentar, Samuel, eu te mando também depois. Que eu acho interessante, sabe, você ter como base para pesquisar o que está rolando aqui nas políticas públicas, né? Tem aqui as informações da Lei Aldir Blanc, aí tem as últimas notícias. E mais aqui, deixa eu ver, me localizar aqui. Tem a aba de equipamentos, que aí a gente sabe quais são os equipamentos que são geridos pela prefeitura e voltados para a cultura, né? Mercados, passeio público, teatros. E quando você vai clicando em cada um, vai falando um pouco da história, o endereço, o telefone de contato. Eu acho que isso é uma informação super útil para a gente pensar o que está rolando de política pública a nível Ceará e a nível Fortaleza, né? Monique, você está compartilhando a tela, não, né? Estava, mas não está aparecendo aí, né? Pronto. Espera aí. Vamos lá. Canal Cultura. Pronto. Ó, cultura.fortaleza.ce.gov. E aí tem as abas aqui que vocês podem estar mexendo com mais calma e vendo essas questões, os editais que tem a nível Fortaleza, fica todo o registro aqui, ó, né? Tem também editais antigos de outros anos que você pode ver e se basear também, para até mesmo, de repente, construir a sua própria edital, a sua própria política do seu espaço, né? Eu acho que é interessante a gente pensar assim também um pouco fora da caixa, de pensar, existe política cultural Fortaleza, Ceará, Brasil, mas por que a gente da periferia, por que a gente, quanto gestor do nosso espaço, também não podemos criar o nosso circuito e pensar também como é que a gente pode fomentar, onde é que a gente vai conseguir esse recurso para poder abrir um edital para, de repente, a galera da periferia também participar e fazer esse intercâmbio, né? Por que não?
É isso, gente. Aqui nessa parte dos editais institucional tem muita coisa que realmente vocês vão fuçando, e principalmente essa parte aqui da transparência, que a gente pode ver aqui, tudo que está sendo assinado de contrato, convênio, licitações, ó, é bem interessante. Deixa eu ver se ele abre hoje. Ó, se eu for aqui parcerias e convênios, de repente. Aí aqui tem os órgãos, né? Aí você vai procurar pela Secretaria de Cultura de Fortaleza. Vamos ver se eu acho. Aqui. Lá, Kelly Brown aprovou o projeto. Deixa eu ver o nome da Kelly Brown. Não, vou botar o meu, deixa eu ver. Aparece assim? Às vezes funciona. Às vezes não. Acho que não rolou. Mas, geralmente, o que acontece também, que eu posso estar olhando nesse site aqui, quando vem a questão de, por exemplo, para de compartilhar aqui, vou falar com vocês. Quando vem um resultado de um edital, né? Diferente do edital da Cultura CE, aqueles editais, Cultura CE, que é da Secult, né? A gente vê pelo esse portal da transparência aqui, acompanhando as licitações. O pessoal que pediu recurso, o resultado final, o resultado preliminar, tudo fica como se fosse uma pastinha de cada licitação. Eu vou procurar direitinho, não estou conseguindo achar aqui, e aí vou ver o caminho certo e vou pedir para a Selma mandar para vocês também, como material complementar, que eu acho bacana, vocês ficarem vendo, tá rolando uma licitação, sei lá, para acontecer shows eu vi um dia desse, estava vendo, um dia desse não, antes da pandemia, gente, ia ter shows ali pela parte do entorno da Praia de Iracema, e eles estavam fazendo uma licitação para uma empresa contratar esses pequenos shows e tal. Não sei por quê, isso não foi divulgado amplamente, né? Vai saber. De vez em quando eu fico olhando lá para ver se eu descubro alguma coisa. E aí, deixa eu voltar lá para o meu slide, que já estou falando muito da minha cabeça e eu me perco o foco. Vou botar aqui para apresentar. Uma janela. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, já falei também demais aí, já estou indo para o finalzinho. Perguntas. Que site é esse? Secult4, Política da Prefeitura. Estamos aí a falar? Tu repete aí o nome do site, por favor? Sim, eu vou repetir e tá aqui no chat também, tá? Mas é cultura.fortaleza.ce.gov.br. Mas tá aqui também no chat. Certo? Inclusive, eu acho que a gente podia até ter uma reivindicação para, de repente, fazer um site mais bonitinho que nem da Secult-CE, né? Que fosse, de fato, mais transparente. Por que não? Vamos lá para o meu slide. Está apresentando aí? Oi? Os slides eu posso mandar depois, Renan. Tá apresentando, né, gente? Tá saindo. Manda depois mesmo os slides, que estão super legais, viu, Monique? Massa. Eu boto aqui gestão cultural para além das políticas públicas, né? É nosso direito lutar por políticas públicas, mas não esperar somente por elas, para se movimentar e fazer acontecer.
E aí eu citei alguns projetos que eu fiz parte e senti muito isso, sabe? De a gente criar nossas políticas públicas, as coisas que a gente quer fazer e que tenham um certo impacto e continuidade. Que eu acho que, para mim, de forma resumida, bem resumida mesmo, a política pública ela tem que ser pensada nisso, né? Que tenha um certo impacto e que, principalmente, ela possa ter continuidade, né? E aí, o encontro de saraus, eu queria falar um pouco da experiência para vocês, que foi uma coisa que a gente já vinha conversando, né? Existia um movimento de saraus na periferia, tem a galera do Antônio Bezerra, do Sarau Ocupação, a galera do Sarau da B1, do Janguru Sul, Sarau Bate Palmas, do Palmeiras, né? Tem Sarau Corpo Sem Órgãos com o Ceará, enfim, se eu for falar quantos saraus eu já conheço, aqui nas periferias, especificamente, eu vou passar aqui horas e horas falando, né? Mas a galera foi se conectando, seja pelas redes sociais ou por conhecer alguém que conhecia alguém que ia para o sarau e chamava e ficava, eu vou no teu sarau e tu vai no meu também, e depois todo mundo foi criando uma rede automaticamente, né, e tal, e se pensar em fazer um encontro, mas como era uma coisa muito assim de, a gente faz porque a gente quer, quando a gente quer, e rola sem muita burocracia, sem muito até mesmo planejamento, sabe? O planejamento que a gente gera, tu vai tocar, tu tem uma caixa de som para me prestar, um microfone, beleza, ok, já temos o suficiente e microfone aberto. Não tinha nenhuma, às vezes, muitas vezes não tinha nenhuma programação fixa, né? Era mais a questão do microfone aberto, ter a caixinha de som e a galera que ia, e sempre até ficava faltando gente para se apresentar, aliás, sempre gente queria se apresentar e às vezes não dava tempo. Então nunca foi um problema da gente até mesmo montar uma programação, né? E aí a gente começou a ter esses diálogos, vamos fazer um encontro, vamos. Mas nunca a gente parou para se organizar mesmo assim, porque era uma coisa que a gente queria, mas na correria da vida a gente não foi fazendo. Até que teve uma tentativa de regulamentação que impulsionou um pouco mais, né? Isso, a gente ficou sabendo que queriam regulamentar os saraus, que queriam que tivesse uma prévia comunicação para a gente fazer nos espaços públicos, né? E que queriam que a gente falasse qual era o repertório das poesias, de música e tudo que fosse antes da gente se apresentar, né? Um absurdo total. E aí a gente foi para cima, fizemos nota de repúdio e também vamos fazer um encontro de saraus agora para a gente debater sobre isso e mostrar que a gente está aqui e que isso aí está errado e que a gente não compactua, porque tinha altos boatos que uma galera queria, outra galera não, a gente respeitou quem queria, mas a grande maioria não queria, então essa grande maioria que não queria acabou fazendo esse encontro de saraus, o primeiro mais como um protesto, né? E aí a gente fez esse primeiro encontro de saraus e a gente queria chamar a galera do Ceará, né? Porque a gente já tinha uma conexão com a galera, primeiramente, de Sobral, né? A galera do Slam e tal, Slam Quintura, e aí a gente fez o primeiro encontro e a galera de Sobral colou também com a gente e também tinha a galera da região metropolitana, né? Caucaia, Maracanaú. E nos outros encontros foi rolando também outras pessoas chegarem, a galera da Taíba, a galera do Maranguape, enfim, e aí a gente chegou na terceira edição, e esse ano a gente ia para a quarta, mas devido à pandemia a gente recuou, né, e não conseguimos fazer online também, porque a ideia do Encontro de Saraus é todo mundo se encontrar mesmo, e ter aquele momento ali de vivência, de comer junto, de pensar e como a gente pode se fortalecer. E uma das conversas dos Encontros Saraus foi também que surgiu a BIP, que é a Bienal Itinerante de Poesia, né, fruto também do Encontro de Saraus, que aí a galera se reúne, né, a gente fez a segunda online esse ano, mas a primeira foi realmente uma Bienal itinerante nas praças de periferias, e a gente fez um movimento muito massa de articulação também de captação de recursos que
eu fiquei, assim, muito surpresa, né, da nossa capacidade de ter essa articulação com a galera do Pequeno Nazareno, a galera da SEDECA, conseguimos lanche, conseguimos material para as oficinas, tipo, papel, lápis. Então, assim, a gente fez muita coisa que os órgãos públicos, né, não fizeram, mas a gente não ficou esperando e fomos lá, através da nossa ferramenta, nos nossos processos de gestão e fizemos acontecer algo que a política pública era para acontecer, e a gente fez política pública, mas com as nossas mãos, né? E, assim, o impacto da BIP é, assim, genial, né? A gente fez em várias praças, e em cada praça a gente plantou ali uma sementinha para continuar aquele movimento, sempre tinha uma articulação. A gente nunca chegou numa praça sem nem conhecer ninguém lá, né? Sempre tinha alguém que era do território, que recebia e que fazia toda a mediação, e ficava também com aquela questão de fazer a ponte de bibliotecas comunitárias que levavam os livros para a praça, e como é que a galera fazia para visitar essas bibliotecas comunitárias, mesmo sendo em outros bairros, né? Foi muito bacana. O Rock Sítio é o festival que eu falei para vocês, que era o festival que eu iniciei no mundo da produção cultural, né? E o Rock City, ele era formado, sim, por uma pessoa que organizava, né, que era um cara do som, chamado na época de Bidela, né, um senhorzinho super simpático, que trabalhava, ainda trabalha, aliás, no centro, pregando em Ilhéus, mas super, era rock and roll e tinha o som dele, e botava o som dele à disposição da galera para tocar, e pegava ingresso de 5, 7 reais só para poder bancar o transporte do som para a casa dele, e às vezes passaria também com o espaço que ficava com metade da bilheteria. Não cobrava aluguel, mas queria metade da bilheteria porque lotava, meu amigo, lotava mesmo assim. Era um movimento que vinha do antigo Canto das Tribos, aí foi para o Reggae Clube, depois foi ali para o clube do Ceará, na João Pessoa, depois para a Bromes, também fez uma itinerância doida e com bandas de garagem. E quem bancava o festival era a galera, porque a gente combinava, galera, ó, a gente precisa de tanto para realizar o festival, e aí a gente vai dividir aqui os ingressos e vamos correr para poder vender, né? Tinha um certo preconceito, e ainda existe hoje, de tipo assim, nós vamos pagar para tocar. Não, a gente está organizando junto, ninguém está lucrando aqui não, porque realmente não dava para lucrar. Eu nunca ganhei uma grana sequer desses festivais, mas experiência mesmo, tudo, porque era literalmente para pagar as despesas, e às vezes faltava, e a gente deixava ainda a galera tocar. Nunca nenhuma banda não tocou porque deixou de vender os ingressos, né? Era um incentivo, a galera chegava junto e fazia acontecer o festival para bandas independentes, né? Não tinha negócio de receber currículo, receber portfólio, receber material de foto boa para você participar do festival. A gente sabia que a gente queria dar espaço para aquela banda que precisava ter experiência de palco para poder evoluir ali na sua carreira, na sua trajetória, né? Gente, está tudo ok? Vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Tá ótimo, Monique. Aproveitar que você deu a pausa aí, só lembrar o povo de participar da nossa enquete, né? Que a gente faz todo dia das aulas, clicando lá naquele triângulozinho que tem no chat, viu, gente? Lá em cima, vocês clicam aí e dão a opinião de vocês, tá bom? Pode seguir aí, Monique. Massa. Aí, outra experiência que eu tive também, a oportunidade de participar por 2 anos consecutivos, ano passado e retrasado, foi o Rock Vive, né? Que é bem parecido com a história do Rock City, só que é uma proporção bem maior, tipo, da galera realmente bancar uma estrutura bem bacana de som, né? O Mapurunga, junto com o Henrique, uma galera da cena rock das antigas, que fez galera daí de Cuca, outros não, realmente botaram o seu equipamento de som. Fulano da banda tal bota a bateria, outros bota sua caixa de baixo, outro guitarra, e assim foi montando. Mas principalmente o foco é gerar material de qualidade para aquela banda. Sempre tem a gravação do vídeo do show, sempre tem ali a divulgação nas redes sociais, muito massa, né? Então, qual é o festival ali que a gente consegue ver essa preocupação, né? Pode ter alguns aí na cena e tal, mas
fazer um material de qualidade e arcar do bolso, né, e tudo mais, não é as bandas que pagam para ter esse material, é também um impacto muito grande na cena e que tem a sua continuidade, né? Então, para mim, isso também é uma política pública e é uma forma da gente estar pensando nos nossos movimentos, né? E como tantos outros movimentos, eu estou citando aqui os que eu fiz parte e que eu tenho propriedade para falar, né? Opa! Sem falar da velha rifa, né? Que rola também no Rock in Rio. Sim, Renan, sim, a rifa também, que é o que também ajuda a pagar as coisas, né? E a galera chega junto mesmo. Esse ano a gente fez até uma rifa também para ajudar a família de um brother nosso que infelizmente faleceu de Covid. E caramba, a ajuda foi muito massa, porque não teve, né, show ao vivo esse ano, foi tudo online, gravado, e a gente foi soltando, né? Então a gente ainda rolou a rifa esse ano. E é uma galera, assim, que chega junto mesmo e sabe da importância. E por isso que você sente o impacto dessa política cultural, dessa iniciativa, né? Outra experiência bacana que eu queria compartilhar com vocês é um curso que está rolando do Espaço Carnaúba, que é chamado Carnaubal, que é Ambiente e Expansão Política na Cultura. E também tem uma proposta muito bacana de estar trazendo várias pautas, né, infelizmente já está encerrada as inscrições, e foi super concorridíssimo, mas que a galera vai postar algumas coisas também que rolaram, vai ter algumas pílulas também no YouTube e tal, mas que é uma vivência, né, de cada um que está trocando, tem a parte de políticas públicas, tem a parte de acessibilidade, enfim, começou em novembro e vai até maio. E aí a galera tá fazendo uma vaquinha para poder pagar a galera da Libras e pagar também a galera que tá dando aula, mas prioritariamente a galera da Libras, porque pensaram nesse acesso. E eu achei genial, né? Tem uma galera massa, o Alisson Lemos, a Silva Moura, um encontro também de várias épocas e cenários diferentes da cultura, né? Então, assim, eu acho interessante essas pequenas coisas que a gente faz, mas almejando grandes coisas, né? Porque cada um tem sua correria, né? Oi? Tá bom? Falou alguma coisa? Não. Acho que foi o microfone que alguém ligou aí. Pronto. E aí, é uma vivência que eu tô amando, apesar de ter perdido algumas aulas devido à correria do trabalho, mas espero conseguir acompanhar mais. E aí, gente, outra vivência também que eu acho massa eu botei aqui a jangada literária para representar de modo geral, mas as bibliotecas comunitárias e a rede de bibliotecas comunitárias, que é a jangada literária, né? Que é também bem atuante, né, nessa questão de estar pautando ali as políticas culturais na Secult For, está pautando ali seu espaço e não espera só por essas políticas, faz também acontecer através do apoio dessa rede, né? Interessante espaços de bibliotecas que eles concorrem a editais, eles escrevem os projetos, mas não se mantêm só com isso, né? Sempre estão se movimentando ali, recebem doações ou solicitam doações, não de instituições grandes, mas da própria pessoal que admira o trabalho, seja 10, 20 reais, e conseguem se manter para além dos projetos de editais, né? E eu acho super interessante essa questão, esse pensamento de autogestão, né? Às vezes tem gente que pensa assim, é questão, um pensamento meio anárquico, né? Que eu não julgo também, mas não é o meu. Essa questão de, se você quer autogestão, se você quer fazer um espaço que é colaborativo, só as pessoas que fazem parte vão aderir, você não pode estar ali tendo acesso ao edital, né? Tem, às vezes, um certo preconceito, assim, às vezes na periferia, não vou me submeter porque é muito chato, é muita burocracia, mas é um direito seu. Se está burocrático, vamos brigar para desburocratizar. Vamos dizer, não está rolando. Se for só você dizer que não está rolando, talvez você não seja escutado, mas se você juntar ali, vamos fazer o fórum ali da galera, vamos fazer o grupo tal para reivindicar, olha, esse processo aqui que vocês estão fazendo não está rolando, não é acessível. Talvez mude,
Mas só dizer que não é acessível e não participar é quem está perdendo é a gente, né? É isso que eu penso, gente. E, gente, eu queria agora escutar um pouco de vocês. Eu estou chegando ao final já também. Deixa eu interromper aqui. Monique, tem uma pergunta aqui da Germana Brito. Para além de editais, qual outra forma de captar recurso para montar festivais? Então, existe a captação também via empresas, que é bem mais chatinha, né? Porque a gente sabe que o empresário pensa em lucrar, né? E tem essa questão também de hoje em dia a gente está pensando na nossa rede de amigos, né? Como exemplo das bibliotecas comunitárias, né? Seja a questão de uma rifa, também exemplo do Rock Vive, ou a questão de Valquinha, né? No próprio livro do Romulo Avelar, se eu não me engano, não sei se tem só na palestra ou tem no livro, mas tem uma lista de possibilidades de captação de recurso, né? Ela citou, deixa eu ver aqui, exatamente festival, né? Não é de projetos de modo geral, é isso? Para montar festivais. Então, vamos pensar festival. Tem a questão da própria bilheteria, que pode ser vendida antecipadamente para te dar uma noção, né, de o que é que vai rolar, o que não vai rolar, e você ir montando a programação aos poucos, com base no que vai estar rolando de grana, e sentindo também, tendo a possibilidade de devolver o dinheiro para o pessoal. Tem a questão também de venda de produtos do próprio festival, né? Você pode hoje fazer um merchan, por exemplo. Eu tenho a blusa do festival, eu tenho canecas, tenho mascotes, e eu posso fazer uma pré-venda disso, né? Onde automaticamente, quando alguém me encomenda, eu já tenho o custo de mandar fabricar, mandar entregar, e só faço quando tem a base da demanda da encomenda, né? E você fazendo isso de forma antecipada. Tudo é questão de planejamento, né? Eu não sou a pessoa ideal para falar de captação de recursos, porque não é minha área mesmo, né? Mas quando você trabalha com gestão, quando você trabalha com produção, você acaba tendo uma dimensão. Por mais que você não atue, você tem a dimensão dessas possibilidades. E, ao meu ver, são essas, né? De pensar pequenos elementos e fragmentos do festival que possam estar gerando ali custos e quem é o público-alvo. Claro que é um caminho mais difícil, né, sem dúvidas, do que você escrever um projeto, ser aprovado e receber ali o recurso sem muito papo com outras pessoas e tal. Mas não é um caminho que é para deixar de considerar, não é? Mas você só vai saber o quão é difícil e transformar ele em fácil se você colocar ele em prática, né? Mas a experiência que eu tive foi da venda de merchan. Eu faço parte do Festival Noia, né? Que é o Festival de Cinema Universitário, e a gente fez uma banquinha vendendo camisas com os mascotezinhos do Noia, bem colorido e tal, canequinha, travesseiro, e a gente conseguiu uma pequena renda. Não deu para bancar o festival, mas deu para pagar alguns custos. Então, é pensar, né, nessas estratégias e tentar, só sabe tentando. Monique, falar aqui uma inspiração que veio aqui agora, né? Quando falou assim dos festivais, aí você falou assim, não dá para esperar por editais, aí um insight aqui que apareceu, que foi, como está começando, né? Um governo aí novo na prefeitura, tem outras regionais, eu acho que poderia ter uma descentralização do incentivo à produção cultural, não ser só na Secult-For, mas as regionais também responderem. Eu acho que poderia ter um movimento que chegasse junto e cobrasse isso, uma mudança na forma, já que eles fazem a regionalização, né, de algumas políticas, né, saneamento, calçamento, etc. e tal, por que não também ter um foco mais próprio de cada realidade de cada regional? Eu acho que merece chegar junto na prefeitura e está começando agora o governo, não sei nem como é que é a reação, a recepção desse povo que tá entrando na secretaria, já falei o que eu penso, né? Mas, de toda forma, eu acho que merece sim, de repente, uma comissão, até uma pessoa falou no primeiro dia, vamos formar um grupo de gestores, não sei se foi você mesmo, Monique, que falou, uma pessoa falou, né? Então, chega junto, esse é o momento de chegar junto para propor ideias, e essa eu acho que é uma ideia boa, viu, assim?
É isso. Gente, vamos escrever aí perguntas. Podem mandar. A gente está se caminhando para o final, mas ainda cabem umas coisas. Inclusive o Renan, não sei, é o Renan que está aqui do Entre Polos, né? Responde aí no chat, Renan, ou abre o microfone, se tu puder. Oi, sou Tem eu uma mesmo. vez uma reunião, né, que até você participou aqui no José Walter, há tempos atrás, que tinha uma ideia mais ou menos parecida com isso que a Selma falou, né? Era de uns fóruns culturais por regional, não era? Tu lembras, não? O que era? Oi. Sim, lembro sim, Monique. Faz bastante tempo mesmo, né? Mas e foi uma ideia que podia ter gerado, né, bons frutos se tivesse mesmo vingado naquele tempo, né? E como a Selma mandou aí a ideia, né? Já que mudou todo esse sistema de regionais, vão ser umas 12 ou 13 regionais, se não me engano, seria uma ótima mesmo cada regional ter uma pessoa para responder essas pautas, né? Esses lances da gestão cultural mesmo, né? Mas o que era naquela época era a questão do conselho, era até que teve agora uma pulga também se candidatou e ganhou aqui da Regional 5. O que era isso? Eu estou tentando lembrar e não consigo lembrar, porque existe, né, uma votação também dessa representação, Selma? Eu não sei, Monique. Eu não sei se tem, não, ó. Tem, mas eu não sei qual é o nível de diálogo e de ação. Mas tem umas representações por regional e setoriais. Ah, tá, no conselho, né, que você fala? Isso, eu lembrei agora. Oi, É o desculpa, conselho, gente. né? É, porque assim, na verdade, naquela época eram os planos territoriais de cultura que estavam sendo gerados, né? E esse plano define metas, no caso, para a gestão do município, no caso, quando eram 5 regionais, né? Naquela época era a regional 5. E aí eu tentei articular, eu estava como assistente lá acho que era a Cris, se eu não me engano, não lembro agora o nome da empresa que fez lá. Mas, enfim, era uma articulação mesmo para gerar esse fórum, para ter essa forma de consulta e da sociedade civil, né, e tal, para ter essas políticas dentro do município também, por regional, né? Só que eu acho que o plano chegou a ser entregue para a Secutfor, se eu não me engano, eu acho que até devo ter uma cópia aqui no computador, no HD, mas eu não sei se vingou mesmo, entendeu? Por isso que eu te disse que, tipo, gerou uma articulação massa, mas foi só durante aquele momento ali, entendeu? Depois, eu lembro que teve, além dessa reunião no Zé Walter, teve aqui no Conjunto Ceará, no CSU também, e fomos em vários outros bairros aqui, tentando reunir o máximo de gente para consultar mesmo, né? Assim, aí chegou uma galera daqui das áreas na reunião aqui do Conjunto Ceará, mas depois não gerou mesmo esse fórum, entendeu? Renan, os planos que foram elaborados em 2015 pelo Instituto Ânima? Isso, esse mesmo. Eu participei, eu fiquei com a Regional do Centro, se não me Eu engano. lembro, Selma, lembro sim demais. Então, meu amigo ficou com um trabalho lindo, mas eles não, acho que eles, não sei se eles abriram não o caderno. Continuidade, né? Ou seja, o material não é tão antigo, foi feito um estudo, então por que não chega junto e não cobra? Ó, Secutfor, vocês estão começando agora, nova gestão, tem um plano que está aí, montado, feito recentemente, 2015, não é tanto tempo assim, e não parte do zero, né? Não parte do zero. É outra pauta também para chegar junto e falar com eles lá. Sim, sim. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que mobilizar. Tá vendo aqui que tá rolando uma troca de contatos. Eu acho que é por aí mesmo. E aí, respondendo a pergunta aqui a Missinete, tem a questão do fórum, que eu falei antes, que tem os fóruns de linguagem, mas o que a gente está falando agora é as representações por regional, independente de ser a galera de bairros periféricos, mas era por regional, que ainda tem alguns representantes do conselho, né?
e teve esse movimento aí, mas que não teve a continuidade, infelizmente, né? Mas que, por que não a gente fazer também, de repente, um fórum, né, de cultura da periferia? Eu acho que seria uma ótima. Uma experiência que eu tive próxima disso foi uma tentativa de fórum da juventude, que a gente fez um pouco depois de um ato que a gente fez no Teatro Carlos Câmara. Não sei se você estava, Selma, ou ficou sabendo, que aí ia ter uma conversa com o Fabiano e tudo mais, e a gente demandou algumas coisas que a gente queria, e aí teve uma lista que saiu e tal, inclusive tem até um edital que a gente estava querendo que saísse, e provavelmente um dia vai sair, mas a gente chegou a ter esse diálogo, e aí a gente ia criar um fórum de juventude, mas a maioria da galera era da periferia, mas em vez de fazer esse recorte de juventude, eu acho que seria legal essa questão do fórum periferia, né? Que foi aquela ideia que eu falei lá, que pode ser, de repente, um fórum, que pode ser trocar ideias online, mas também é necessário ter esse momento de conversa, diálogo, né? Se alguém tiver interesse, eu também super topo aí, podemos trocar esses contatos e ver qual é. Gente, mais alguma coisa? Aí, ó, Fórum de Cultura da Periferia. A professora também responde a enquete. Se quiser, sim, claro, né? Muito, então, Monique. É isso aí, né? Eu acho. Deixa eu só Eu queria só... uma última tela para vocês anotarem os meus contatos, certo? Eu vou só apresentar aqui, peraí, rapidinho. A Missinete está querendo falar alguma coisa, né? Pode falar, Missinete. Não, assim, a minha fala é só no sentido que tu tá falando do fórum. Eu acho que na sexta-feira foi o que tu falou, né? Seria interessante criar um fórum. Eu acho que uma coisa que a pandemia trouxe de massa, de muito legal, assim, acho que a única coisa, aliás, foi essa coisa das possibilidades dos encontros virtuais, porque eu acho que agiliza muito você fazer uma reunião virtual, e você pode se conectar com pessoas de vários lugares ao mesmo tempo, e esses cursos também online, tipo assim, eu tô adorando essa nova forma da gente estar se relacionando. E eu boto a maior fé, se rolasse fazer um fórum de cultura da periferia, acho que era massa, porque a gente precisa se fortalecer, né? E, assim, uma experiência legal, assim, que eu queria falar para vocês é das ZEIs, né? Que é as Zonas de Interesse Social. Eu esqueci a sigla direito. Mas aqui no PC a gente tem umas ZEIs, né? Foi aprovada agora quando o Roberto Cláudio saiu, ele já deixou como decreto, né? Que são 10 zonas prioritárias, assim, em Fortaleza, para que algumas coisas sejam pensadas de forma especial, né? E aí eu sei que aqui no Psyu, Bom Jardim também, Lagamar, enfim, vários outros lugares. E dentro dessas leis existe o PIF, né, que é um plano de regularização fundiária. Aí dentro desse plano é pensado a parte da cultura, da geração de trabalho e emprego e renda e tal, e que a prefeitura, de uma certa forma, ela tem que cumprir as demandas que aquelas leis vai indicando, né? Olha, a gente precisa de mais geração de trabalho e renda aqui, ou de um fortalecimento aqui na área da cultura. E só para encerrar, né? Porque já passei os 3 minutos. Eu acho, assim, que é massa o fórum, porque a gente, quando tá, tipo assim, eu sei que cada bairro, cada periferia tem a sua articulação em si, né? Tem vários grupos, vários movimentos. Mas sozinha a gente não tem força. Então, reunir essa galera todinha. Pronto, aí, zona especial de interesse social. Mas se a gente reunir, a gente tem mais força. Era só isso mesmo, só para botar mais força aí no que a Monique já tinha dito na sexta. Massa, massa mesmo. Show. Gente, eu estou finalizando aqui, e aí eu deixo meus contatos e reforço também o convite que eu tinha feito na sexta sobre a questão do programa Bússola Cultural, lá no CCBJ, que a gente pode trocar umas ideias também sobre editais, sobre
portfólio, clipe, e essas questões mais de consultoria cultural mesmo. E aí é tão interessante esse momento, porque às vezes a gente procura uma referência, né, sim, essa conversa e tal, e às vezes na correria a gente não consegue ajudar muito e tal, então, como eu estou prestando esse serviço para eles lá, eu estou aqui disponível, a gente marca os horários, como está na pandemia online também, a gente consegue ver um horário bacana, e aí tem esse e-mail aqui, vocês conseguem ver? Aqui, ó, bússola.ccbj, que vocês podem fazer esse agendamento. E tem meus contatos também. Podem entrar em contato para a gente fazer esse troca aí de pensar esse fórum. Já tenho contato de alguns, mas quem não tiver e que tiver interesse aí, pode também entrar em contato comigo. E é isso, eu queria só agradecer mesmo pela oportunidade, mais uma vez, Selma, e pelo trabalho também da equipe, né? Eu posso compartilhar aqui, vocês já anotaram? Eu vou jogar aqui no chat também para ficar, peraí. Para interromper aqui e ver melhor a cara de vocês. Pronto. Foi meio desformatado aqui, mas eu acho que dá certo. E aí é isso, gente. Eu espero que tenha sido massa para vocês. Para mim foi massa também. É uma coisa que eu tenho gostado cada vez mais de trocar ideia, assim, através do Bússola. Eu comecei essas aulas, assim, também, e aí tenho gostado aí. Quem sabe daqui a um tempinho eu não tente um mestrado e eu gosto de trocar essa ideia. Espero que seja massa para vocês também.